O Internacional tem uma lista de 11 saídas já na sua janela de transferências. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o impacto enorme que essas saídas causaram na folha salarial do Internacional. Afinal, quanto o Inter paga para os seus jogadores mensalmente? A gente fala sobre isso e também o pré-jogo contra o Palmeiras, hoje 18h30, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Detalhes importantes no adversário e no time de Roger Machado. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Bom, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado que tem o link para tu entrar lá e fazer o teu registro. E lá na KTO, 1,58 a vitória do Palmeiras, 3,80 o empate e a vitória do Inter tá pagando 6. O Inter tá como azarão lá na KTO. O que me interessa aqui, tá? Menos de 2,5 gols na partida, tá? 1,68. Eu acho que não vai ser um jogo de muitos gols. O Palmeiras não é um time de muitos gols. Jogando em casa, eu acho que 2,5, menos de 2,5 é bem interessante, tá? Outra questão aqui que me interessa, chutes a gol, tá? Chutes a gol, eu iria aqui no Alan Patrick, mais de um chute a gol para cima, tá? Tá quase 2 lá na KTO. E o Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, mais de 1,5, tá quase 3 lá na KTO, tá? São 3 diquinhas aqui para vocês. Menos de 2,5, mais de 0,5 chutes do Alan Patrick e mais de 1,5 chutes do Flaco Lopes. Acho que são questões que devem acontecer nesse jogo de hoje entre Inter e Palmeiras. Palmeiras e Inter, 18h30, a bola rola lá no Allianz Parque. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional não vive a situação mais confortável do mundo na tabela do Brasileirão. Não é uma situação hoje de briga contra o Z4. O Inter é 10º colocado com 27 pontos. E o Palmeiras, que está na briga pelo título e ainda está na Libertadores da América. O Palmeiras é 3º colocado com 43 pontos, 20 jogos, né? O Inter tem uma rodada a menos em relação aos demais, que é contra o Bahia, que já está marcada para o mês de outubro. E, inclusive, cara, para vocês terem noção do tamanho da dificuldade que vai ser o jogo de hoje, tá? O Palmeiras tem, até o momento, a maior sequência invicta no Campeonato Brasileiro. 9 jogos sem saber o que é perder. E o Palmeiras, que não vai ter o Abel Ferreira, que está suspenso, né? O Abel adora levar cartão amarelo, está suspenso para o jogo de hoje contra o Internacional, mas tem a possível estreia do Andréas Pereira, que foi contratado junto ao Fulham da Inglaterra, jogador que passou pelo Flamengo, é um baita jogador de Premier League, de seleção brasileira, deve começar no banco de reservas. E ainda o Palmeiras tem o retorno do Rafael Veiga, que está voltando depois de uma lesão no pubis, também voltou a ser relacionado. Palmeiras deve ter em campo, tá? O Everton no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo à zaga e o Piquerez na lateral esquerda. Aníbal Moreno no meio de campo, Lucas Evangelista e Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o time do Palmeiras para o jogo de hoje contra o Inter, 18h30, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Enquanto o time do Inter, a gente já trouxe aqui no canal ontem, o Inter terá Rocher, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho à zaga, e o Vitor Gabriel na vaga do Bernabéu suspenso na lateral esquerda, Thiago Maia o primeiro volante, Alan Rodrigues o segundo, Vitinho de um lado, Carboneiro do outro, Alan Patrick centralizado e na frente o Ricardo Matias. Hoje o jogo terá o comando de Lucas Paulo Torezin, do Paraná, auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. O quarto árbitro será o Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro. E no VAR, Diego Pombo Lopes, da Bahia, tá certo? Gente, eu quero falar agora sobre a lista de 11 saídas já do Internacional. Um alívio importantíssimo na folha salarial. Eu fiquei de trazer esse assunto durante a semana, depois da saída do Ener Valencia. Eu vou trazer agora aqui no canal, tá?
Vamos lá. A lista de 11 saídas que o Inter teve na janela. Ela teve o Ener Valencia, por último, ainda Natan, lateral direito, Rogel, Kaique Rocha, Ramon, Diego Rosa, Fernando, Luca, Wesley, Henrique Menck, goleiro, Gabriel Carvalho, e se a gente considerar, essa lista ainda teve o Matheus Dias, que bateu e voltou, ele voltou do empréstimo lá de Portugal, depois foi vendido para o clube português de novo, o Gabriel Barros, que teve o empréstimo repassado, depois de ter jogado no Criciúma, foi para o Botafogo de São Paulo, e o alemão, que foi repassado, e aí é uma questão de direitos econômicos que o Inter tinha, que também dá um alívio em folha salarial. O Inter tinha uma folha salarial que batia quase na casa de 15 milhões de reais por mês. Essa folha era de quase 15 milhões de reais por mês, e ela foi reduzida a 11,9, quase 12 milhões de reais. Ou seja, mais de 2 milhões de redução da folha salarial do Inter com todas essas saídas. Vale a gente considerar, né? Grandes salários mesmo eram do Valencia, do Fernando e depois vinha o salário do Wesley. Os outros, Natan, Rogel, Kaique Rocha, Ramon, Diego Rosa, Luca, Henrique Menck, Gabriel Carvalho, eram salários considerados irrisórios, não eram salários ali que batiam 200, 250 mil, nem é isso que é o salário hoje baixo para os padrões do futebol brasileiro, de um time de Série A, nem é isso que chegavam esses salários, tá? Mas tu vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enfim, vai juntando tudo, dá uma redução bem interessante na folha salarial do Inter, que aconteceu nessa janela, com essa lista aí de pelo menos 11 saídas do elenco atual, comandado pelo técnico Roger Machado. O que tu pensa sobre isso? Acha importante? Acha que um desses jogadores podia ter ficado, poderia ser utilizado ainda? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui, que eu volto depois do jogo do Inter, com análise do jogo e informações do vestiário colorado, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima!